Lucas, capítulo de número 5. Eu vou ler um texto aqui que nós conhecemos. Talvez aí você conheça de trás para frente, de frente para trás. Talvez você já até pregou sobre, o que vamos ler aqui. Mas a palavra de Deus, ela é renovadora. E Deus quer falar conosco hoje. Amém? Antes de lermos, levante sua mão e repita assim: Deus me escolheu. Fala com o seu irmão assim: Deus escolheu você. Amém. A partir do versículo 1 diz assim: certo dia, estava perto do lago de Genezaré uma multidão, e o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago quantos barcos? Quantos barcos? 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos, o qual pertencia a Pedro, e lhe pediu que afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e no barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas, para que lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros em outro barco, para que viessem ajudá-los. E vieram, encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois todos eles e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca a qual havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus então disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Diga graças a Deus. Digam amém. Fala de novo assim: Deus me escolheu. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha, somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. E eu quero te dizer uma coisa: eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus. Viu? Não é um apelo aqui pelo amor de Deus quando nós pedimos alguma coisa a alguém, não. Nós fomos alcançados por causa do amor do Senhor. Amém? Ainda, irmãos, que o vento sopre, ainda que uma noite inteira seja difícil, você se acomodar ou até mesmo dormir, ainda que a noite anterior seja uma noite escura, eu quero te dizer que o amor do Senhor te alcançou de uma maneira sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu quero aqui, antes de entrar na narrativa desse texto aqui, trazer algumas consciências, para mim e para você, que nós precisamos ter diante do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos aqui, irmãos, é entender que nós temos um privilégio de sermos escolhidos. Não, vocês não entenderam. Nós temos o privilégio de sermos escolhidos. Irmãos, olha para mim.
Talvez a sua mente não conseguiu compreender ainda, mas Jesus poderia ter entrado na casa do outro vizinho. Jesus poderia ter entrado na casa de baixo. Jesus poderia ter escolhido qualquer uma outra pessoa. Jesus poderia, entre seus amigos, ter escolhido um outro amigo. Entre seus familiares, ter escolhido um outro familiar. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu cada um de nós aqui, queridos. E nós precisamos entender que privilégio, né? Domingo nós falamos aqui, né? Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Queridos, no meio de uma grande multidão, no meio de todos, o texto vai narrar ali que haviam 2 barcos, havia uma multidão, e Jesus escolhe um barco para entrar. Ele poderia ter entrado em qualquer outro barco, ele poderia ter entrado em qualquer outra casa, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu você. Ele escolheu entrar em sua casa, Ele escolheu você, Ele escolheu entrar em sua vida. Aleluia! Ele escolheu cada um de nós, queridos. E que privilégio! Tantos outros melhores do que eu e você, tantos outros maiores do que eu e você. Diante dos barcos ali, Jesus escolhe um. Talvez ali à beira da praia, talvez tinha, irmão Antônio, vários outros barcos infinitamente maiores e melhores, mas Jesus escolhe o de Pedro. Jesus escolhe o meu e o seu. Jesus escolheu a minha vida e a sua vida. E nós, queridos, somos privilegiados porque Ele escolheu cada um de nós. Que coisa linda, que coisa sobrenatural. Quem sou eu para ter esse privilégio? Mas é isso. Ele escolheu cada um de nós. Ele olhou para você, escolheu você e salvou você, alcançou você. Que coisa linda e sobrenatural, irmãos. E nós precisamos nessa noite ter essa consciência, o privilégio da escolha do Senhor. Ele escolheu no meio de tantos. Ele poderia ter escolhido tantos. Talvez até mesmo você, quando foi escolhido, talvez você tenha pensado o seguinte: eu tenho certeza, Senhor, sou eu mesmo, o menor, o pior, o mais vil, o mais sujo, o impossível, o ovelha negra da família, como as pessoas falam aí. O Senhor escolheu eu? O Senhor tem convicção? O Senhor tem certeza disso? Sim, Ele escolheu a eu e a você. Então, queridos, tenha esse privilégio. Você poderia estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas Ele escolheu você para estar aqui para ouvir isso. Eu poderia estar em qualquer lugar, queridos, mas Ele me escolheu para pregar o Evangelho. Ele poderia ter me feito construtor de alguma coisa, idealizador de alguma coisa, né? Co-participativo de alguma coisa, mas Ele me fez pregador do Evangelho. Que privilégio! Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Ele me escolheu, Ele te escolheu. E para que possamos ter a ideia, irmãos, da escolha de Deus, olha o que a Bíblia vai falar em Romanos, capítulo de número 8, versículo 29. A Bíblia diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. Irmãos, Deus escolheu eu e você para sermos irmãos. Deus escolheu eu e você para habitarmos em família. Deus escolheu eu e você para termos o Cristo ressurreto como exemplo, como primeiro entre
todas as coisas. O texto está dizendo aqui que Ele é o primeiro entre os irmãos. Agora entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que Ele conheceu eu e você. Vamos aqui, fazer a interpretação do texto aqui de trás para frente. Primeiro, Ele é o primeiro entre todas as coisas. Ele é o primeiro, Ele é o exemplo. É para Ele que eu devo olhar, é a Ele que eu devo seguir, é a Ele a qual eu devo obedecer. Ele é o primeiro entre todos os irmãos. E aí, irmãos, entenda uma coisa, voltando aqui o contexto do texto aqui de Romanos 8, 29, ele está dizendo que Ele conheceu eu e você antes. Quem era você antes? Quem éramos? E Ele não olhou e falou assim: ele e ela, piores do que qualquer pessoa, eu escolhi eles porque eles são piores, eu escolhi eles porque eles são assim. Não, a Bíblia diz que Ele nos escolheu, nos conhecendo de antemão quem éramos, o que éramos, o que possuímos, o que tínhamos. E a Bíblia está dizendo agora que Ele nos predestinou a sermos conforme a imagem do próprio Cristo. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Eu estou escolhendo ele, eu estou escolhendo ela, eu escolhi o Jackson. Não é por quem ele era, é por quem eu sei quem ele pode se tornar em Cristo Jesus. Olha o fator da escolha de Deus para comigo e com você. Olha como Deus nos escolhe, queridos. Talvez nós possamos olhar e pensar assim: hoje não parece nada, hoje não é ninguém, mas amanhã eles serão grandes em minhas mãos. Amanhã eles serão quem eu já preparei para que eles sejam em minhas mãos. É assim que o Senhor nos escolheu, queridos. Já viu aquele ditado? De ditado aqui nós somos bons, né? Bons meninos. O ditado é o seguinte: só te compra Só te compra quem? Você sabe, irmão, só te compra quem? Te conhece. Irmãos, olhar para alguém e falar assim: Deus tem uma obra na sua vida, é fácil, pastor. Eu olhar para a senhora e falar isso. Parece que é até uma questão de interesse do próprio Deus, porque Ele vai fazer uma grande obra através da vida da pastora, Ele vai usar a vida dela, Ele vai fazer através da vida dela. Parece que é até algo, parece que é até interesse da parte de Deus, irmãos. Mas entenda uma coisa: sabe como que Deus nos escolheu? Sabe como que Ele nos vê? Não é conhecendo quem nos comprou. Mas entenda, irmão, seria muito fácil, porque o texto vai dizer aqui, irmãos, que Ele de antemão nos conheceu e também nos predestinou conforme a imagem do seu Filho. Queridos, entenda uma coisa: seria muito fácil, eu entrar na fila de adoção com minha esposa, para adotar uma criança, e eu chegar lá e a assistente social olhar para mim e falar assim: nós temos aqui 10 crianças, e as crianças ali, tudo até 2 anos, e elas olhar, e a assistente social olhar para mim e falar assim: a primeira aqui, ô Sr. Jackson, ela vai ser uma médica, a segunda aqui, ela vai ser juíza, a terceira aqui, ela vai ser um grande chefe de cozinha, essa quarta aqui, vai ser também um grande profissional nessa área e tal. Irmão, seria muito fácil adotar alguém sabendo quem ela seria, sabendo quem ela poderia ser. Mas Deus, irmãos, Ele faz o contrário. Ele faz de mim, de você, algo sobrenatural em suas mãos. Ele nos escolhe acreditando, irmãos, que nele, em Cristo Jesus, a nossa vida pode ser transformada sim. Ele nos escolhe mudando a dimensão dos nossos pensamentos, da direção da minha vida e da sua vida, queridos. Então entenda uma coisa: eu e você fomos escolhidos por Ele. Sabe por quê? Porque é pura graça de Deus, é pura graça, é pura bondade de Deus para comigo e para com você. Continuando aqui, para que possamos compreender essa ideia aqui, essa consciência de escolha, a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, em Efésios
capítulo de número 1, versículo 5 seguinte, a Bíblia diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe por que ele escolheu? Pastor, ele me escolheu porque eu tenho os olhos dele. Não, a Bíblia está dizendo que ele me escolheu em amor. Ele não mentiu nada. Ele simplesmente, quando olhou para mim e para você, ele viu o amor. Nos amou até as últimas consequências. Ele nos escolheu em amor. Nos escolheu em amor, irmãos. E o plano dele, né, quando fala aqui de sermos adotados, irmãos, quando você adota alguém, ela vem com todos os seus problemas, porque por mais que você eduque, por mais que você ensine, né, existe algumas coisas, né, familiares que vêm junto com a pessoa, sejam boas, sejam ruins. E aí, queridos, entenda uma coisa: Cristo, Ele nos faz viver o seu bom propósito. E aqui, eu e você viemos ao Senhor com a nossa natureza terrena, com a nossa natureza diabólica, com a nossa natureza carnal, mas Ele vem e Ele nos transforma. Ele vem e Ele arranca isso de nós. Ele vem e Ele transforma isso em nossas vidas, para que possamos viver o seu propósito e sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque olha o que o texto aqui, eu quero ler para vocês aqui rapidinho. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, texto, versículo. A Bíblia diz assim, versículo 13, capítulo 7, Deuteronômio: Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Sabe o que o texto de Deuteronômio capítulo 7, versículo 13 está dizendo aqui, irmãos? Que o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele nos ama, porque Ele nos escolheu em amor. Além de nos amar, a Bíblia está dizendo aqui que Ele nos abençoa. Além de nos abençoar e nos amar, a Bíblia está dizendo aqui que Ele faz. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos transforma. É Ele, irmãos, que vai ali talhando a minha vida e sua vida. É Ele que nos constrói. E Ele nos constrói em amor. Ele nos constrói em amor, porque Ele ama a eu e a você de uma maneira sobrenatural. Continuando aqui a ideia da escolha, irmãos, quando a Bíblia vai dizer aqui em Romanos capítulo 9, versículo 15, a Bíblia diz assim: pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para Moisés, irmãos? E Paulo repetindo isso à igreja de Roma, porque a gente olha e fala assim: ô Deus, o Jacques merece o inferno, ô Deus, o Jacques merece o céu, que ele é bonzinho. Já viu como que nós queremos medir, achamos que temos o medidor, né? De quem pode ou quem não pode, quem deve ou quem não deve ir para o céu, fazer as coisas do Senhor. Já viu como é que nós somos bons nisso, irmãos? Só que o trabalho de Deus é outro. Deus está dizendo assim: eu escolho do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Pastor, mas ele? Pastor, mas ela? Mas aquela pessoa ali? Irmãos, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e a soberania de Deus continua na minha escolha e na sua escolha, não na nossa escolha, no nosso trato, não, na escolha que Ele fez da minha vida e da sua vida, da nossa pessoa para Ele. É Ele quem nos escolheu, irmãos. É Ele quem nos escolheu, e Ele sabe quem eu e você poderíamos ser nele. Olha que coisa, irmãos, né? Talvez coisas que, se você falar que você fazia, as pessoas aqui vão duvidar, e que talvez você fazia
quando você tinha a sua natureza carnal, né? E você falava assim: nunca vou deixar de fazer isso. Eu sempre vou fazer isso. Eu sempre vou tomar essa decisão. Eu sempre vou fazer isso e aquilo outro. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus, ele vem e tira, ele vem e arranca da minha vida e da sua vida. E de repente nós percebemos que aquilo que nós falávamos que não viveríamos mais, passou. Ele tirou, ele arrancou. Porque quando ele nos escolhe em amor, ele nos abençoa, ele faz, ele nos constrói, e ele escolhe quem ele quer, porque ele sabe quem eu e você podemos ser em suas mãos. Ele sabe quem eu e você podemos ser nele. Voltando ao texto aí, Lucas capítulo de número 5, versículo 1. Certo dia estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos, o qual pertencia a Pedro, e lhe pediu: afaste-se um pouco da praia. E então sentou-se sobre o barco e começou a ensinar o povo. O que eu aprendo aqui, irmãos, no texto? Entenda uma coisa: Deus, quando nos escolhe, eu quero te mostrar 6 passos aqui de privilégios que vivemos quando Deus nos escolhe, né? E o primeiro privilégio, irmãos, queridos, Deus, quando nos escolhe, o primeiro privilégio que eu e você temos é o privilégio da presença dele. Irmãos, por várias vezes minha mãe chegava com meus 12, 13, 14 anos, e eu falava assim: mãezinha, a senhora saiu do serviço 5 horas, são 9 horas, a senhora chegou agora por quê? E mãe falava assim: eu fiquei andando, eu fiquei por aí, andando no ônibus de um lado para o outro, andando nas ruas no centro da cidade de um lado para o outro, porque quando meu pai sai de casa, a intenção da minha mãe era dar cabo da própria vida. A intenção da minha mãe era morrer, porque minha mãe, com toda intensidade, ela amava meu pai, né? E ela havia casado para ficar com ele até que a morte os separasse. E então meu pai decide ir embora, vai embora, e minha mãe, ela perde o chão, irmãos. Minha mãe, ela perde o chão completamente. E por várias vezes, irmãos, o desejo da minha mãe foi a morte, mas a presença do pai, por ter escolhido minha casa, poderia ter escolhido qualquer outra casa, poderia ter escolhido qualquer outra família, poderia ter escolhido qualquer outra vida, mas escolheu a minha casa, escolheu a vida da minha mãe para salvá-la, para que o evangelho pudesse transformar a vida dela. Poderia ter entrado em qualquer outra casa, qualquer outra família, qualquer outra vida, mas escolheu ela. E queridos, o privilégio da presença é esse: a presença que vem e permanece, a presença que vem e habita em mim e em você, a presença que vem e que está conosco em todos os instantes. Irmãos, coisa trágica é fazer da presença de Deus algo que para nós já não há mais valor. Lembra de Sansão? Eu quero narrar aqui uma outra passagem dele, não a mesma de domingo, mas Sansão, irmãos, a Bíblia vai dizer dentro do texto, o contexto de vida dele, que ele ali brincando com Dalila, de compartilhar qual era o seu segredo, a Bíblia vai dizer que ele não havia percebido, mas o Espírito de Deus já havia o deixado. A presença de Deus já havia o deixado. E nós perdemos a presença de Deus quando para nós ela já não é mais valiosa. Porque quando perdemos algo de valor, a gente corre de um lado para o outro.
a gente procura, a gente vasculha, né? Se a gente perde o celular, a gente fica doido, eu perdi minha vida está lá, meus contatos estão lá, as minhas coisas estão lá, meu banco, não sei o que, sendo que é só comprar um outro e ativar a sua conta no outro celular e vai estar tudo lá, vai linkar tudo lá novamente. Só que a gente fica desesperado, porque quando perdemos algo que para nós é valioso, a gente de fato procura, busca. Só, irmãos, que tragédia é perder a presença de Deus e não perceber. Privilégio para quem é escolhido, a presença de Deus que vem e permanece em nossas vidas. Então hoje, olhe para a sua vida, não perca essa presença. Quando somos escolhidos, irmãos, temos o segundo privilégio, o privilégio de servir. A Bíblia diz que ele está ali, Pedro se afasta um pouco da praia, Jesus sempre ensina, e após o povo ser alimentado pela palavra, pela sede da palavra que eles tinham, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que Jesus olha então para Pedro e fala assim: afaste mais um pouco, vai para mais o fundo. Por quê, irmãos? E Pedro logo faz, porque ele quer servir. Ele olha, ele fala: eu fiz a noite toda, trabalhei a noite toda e tal, mas o que o Senhor está falando eu vou fazer. Queridos, o privilégio quando somos escolhidos também é a presença e também de servir ao Senhor. O privilégio de servir não é obrigação. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor permitiu com que você fosse escolhido para permanecer sobre esta casa, para estar sobre esta casa, para servir essa casa, para servir o reino de Deus, para servir as pessoas que aqui entram. Privilégio de quem é escolhido é servir em sua casa, é servir o reino de Deus, irmãos. Privilégio. Outro privilégio aqui de quem é escolhido, além da presença e de servir, é a direção. Jesus agora, ele está ali, tudo vem acontecendo, e Pedro afasta, né? E quando ele afasta e vai para as águas mais fundas, porque se entrarmos em águas mais fundas com o Senhor, irmãos, teremos direção. O privilégio de servir ao Senhor é que sempre teremos direção em nossa vida. Direção naquilo que temos que fazer, direção naquilo que chega para mim e para você, porque a Bíblia vai dizer que Ele, né? A Bíblia diz que Ele vai nos conduzir aonde? Em pastos verdejantes, e de pastos verdejantes Ele vai nos conduzir a águas tranquilas. É o privilégio que temos no nosso Deus, irmãos, da sua presença, de servi-lo e de direção. E agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que Pedro então o faz. Ele o faz conforme a direção que o Senhor dá. Ele lança do lado direito, ele vai para as águas mais profundas. E agora, quando ele faz, irmãos, porque quando eu e você somos escolhidos pelo Senhor e temos o privilégio de estar com Ele, de permanecer com Ele, a Bíblia vai mostrar, queridos, que virá abundância sobre nossas vidas. E eles começam a puxar mais do que eles podiam. Olha que coisa sobrenatural que Deus faz. Sabe por quê, irmãos? Eu desconheço alguém que caminhe com Jesus. Eu desconheço, Eliette, alguém que é do Senhor, que ela não tenha para compartilhar na vida do outro, que ela não tenha para semear na vida do outro, que ela não tenha para repartir com o outro. Eu desconheço alguém, porque quando somos escolhidos pelo Senhor e caminhamos com Ele, irmãos, entenda, Deus Ele vai fazer com que venhamos viver abundância em nossas vidas. E agora eles começam a puxar mais do que eles podiam. O barco não cabe, eles têm que gritar para os amigos que são sócios para trazerem outro barco, e agora não só os dois, mas os 4 puxarem a rede e trazer uma superlotação de peixes naqueles 2 barcos, ao ponto do texto dizer que o barco quase foi a pique.
quase afundou. Afundou porque tinha um buraco? Afundou porque entrou água? Não, quase afundou por causa do peso, da quantidade de peixes que eles puxaram. Porque, queridos, quando caminhamos com o Senhor, quando somos escolhidos pelo Senhor, quando Jesus ele entra na minha vida e na sua vida, nós vamos ter o privilégio da presença, vamos ter o privilégio de servi-lo, vamos ter o privilégio da direção dele, mas também teremos o privilégio da abundância de Deus sobre nossas vidas. Sabe o que é isso? Agora à noite você pode estar falido. Ô pastor, fale isso não. Você pode estar falido, mas amanhã, cedinho, Deus pode fazer superabundar sobre sua vida coisas sobrenaturais, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é um Deus de abundância. Pedro está falido uma noite, trabalhou durante toda a noite, e pela manhã o seu barco, as redes estão lotadas, porque quando Jesus ele entra em nossas vidas, Ele traz abundância. Ele traz abundância. Quinto aqui, irmãos, quinto privilégio, quando Jesus ele entra em nossas vidas: o primeiro, a presença; o segundo, de servi-lo; o terceiro, a direção; o quarto, a abundância; e o quinto, a consciência. Quando Pedro ele dimensiona o que acontece diante dos seus olhos, quando ele vê, quando ele vislumbra aquilo, a Bíblia vai dizer que ele então ele corre aos pés de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e ele fala para ele: vai para longe, se afasta de mim, vai embora, saia do meu barco. Porque, irmãos, quando estamos diante daquele que é santo, quando estamos diante daquele que é reto, quando estamos diante daquele que é todo poderoso, quando estamos diante daquele que é perfeito, a minha imperfeição surge, os meus erros surgem. E já viu, irmãos, como que nós somos bons? Ontem mesmo eu conversava com uma senhora e ela falava comigo: não, você sabe, eu não sou de Jesus não, minhas filhas são, mas sabe, eu tenho a plena consciência que eu sou uma boa pessoa. Irmãos, nós temos um medidor para nós mesmos, e enquanto não entregamos nossa vida a Jesus, nós fazemos a nossa própria justiça. E o texto de Isaías vai dizer que isso não passa de um trapo de imundícia. E a gente fala assim: sabe, pastor, eu não sou a pior pessoa não, mas eu estou caminhando. Sabe, pastor, eu não tenho Jesus não, eu ainda não batizei não, mas olha, eu não sou também uma má pessoa não. Só, irmãos, que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa consciência brota, a consciência vem, e aí diante daquele que é perfeito, nós vemos que somos imperfeitos. Diante daquele que é santo, a gente vê que não somos santos, mas Ele tem o poder de transformar a minha vida e sua vida. E é tão lindo aqui, queridos, que Pedro olha e fala assim: afasta, vai embora, sai de perto de mim, sai do meu barco. Entenda uma coisa, queridos: Jesus não te vê, Ele não me vê, Ele não nos vê como nós nos vemos diante do espelho. Jesus não nos vê como a nossa imperfeição, Ele nos vê como Ele vê. Ele nos vê transformados, Ele nos vê aceitos, Ele nos vê como santos diante dEle. Ele nos vê, queridos, com a nossa vida mudada e transformada por Ele. Porque Ele é santo, Ele pode nos tornar santo. Porque Ele é luz, Ele pode trazer luz em nossas vidas. Porque Ele é perfeito, Ele pode nos fazer caminhar em um caminho de perfeição. Ele pode. E o texto aqui, irmãos, é muito lindo, porque Jesus não sai do barco. Jesus não sai do barco. Olha que coisa, irmãos. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Ele não sai do barco, Ele não vai embora. Pedrão olha e fala assim: vai embora, sai daqui, afaste de mim. Jesus não sai do barco, porque quando Ele entra em nossas vidas, irmãos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos abandona. Jesus é muito lindo. E aqui, queridos, olha, quando a gente vê que Ele permanece, quando nós tomamos uma decisão de caminharmos com Ele, porque Ele nos escolheu, porque Ele entrou em nossas vidas, os amigos vão embora, os companheiros vão embora, os chegados vão embora, a turma desaparece, os familiares
desaparece de nossas vidas, mas Ele permanece, Ele fica, Ele não nos abandona. E aí, queridos, o sexto e último, quando Ele, Jesus, entra em nossas vidas, irmãos, nós temos o privilégio de liberdade. Pedro, ele está ali, porque ele trabalhou uma noite toda, e não conseguiu pescar nada, André, não conseguiu fazer dinheiro naquele dia, não conseguiu resolver os problemas de sua empresa, de sua casa, de sua família. Ele está ali por isso, ele está ali, ele pensa que ele está ali por causa disso, mas naquele dia Jesus o escolhe, naquele dia Jesus o separa, e Jesus fala com ele assim: agora você não será mais pescador de peixes, mas eu vou te tornar pescador de homens. E aqui, queridos, o senso de liberdade, o privilégio de liberdade, quando estamos em Cristo Jesus, quando entendemos a escolha dele, quando entendemos que ele entra em nossas vidas, irmãos, é algo sobrenatural. Eles têm agora algo saciável, além daquilo que eles poderiam ter pego, porque eles vão ao alto mar e eles sabem o limite de peso, de carga que eles podem colocar em seus barcos, só que eles não pescaram nada, e agora o que eles pescam diante da palavra de Jesus é um milagre de provisão, e eles pegam além daquilo que eles podiam. Só, queridos, o privilégio de liberdade faz isso. A Bíblia diz que eles empurram o barco deles até a praia. A Bíblia diz que eles deixam tudo aquilo ali e seguem Jesus. O reino de Deus é isso, irmãos. Vai muito mais além do que ganho, vai muito mais além daquilo que eu penso que eu estou ganhando. O reino de Deus é isso. E eles abrem mão de tudo. Eles abrem mão da pesca, eles abrem mão do barco para seguir Jesus. Então, quando Jesus ele entra em nossas vidas, irmãos, ele faz esse efeito, ele gera isso em nós. Aquilo que para nós era ganho torna-se perda, aquilo que para nós era lucro torna-se esterco, torna-se nada, porque o nosso maior tesouro é o próprio Cristo. Então, queridos, no nome do Senhor Jesus, que possamos compreender e entender isso, o privilégio de quando Ele nos escolhe, de quando Ele entra em nossas vidas, que possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, coloque sua mão no